quinto ano. Vamos começar então, na verdade, continuar, né? A correção dos exercícios do vídeo anterior que eu falei para vocês. Então, no número 4, fala para analisar a charge e responder as questões. Primeiro, para descrever a ação praticada por Dom Pedro. Se nós observarmos essa charge, nós vamos ver que Dom Pedro ele tem uma grande dificuldade de segurar o Brasil, não é verdade? Por que isso acontece? Porque mostra realmente a grande extensão territorial do Brasil, a dificuldade que ele tem em executar a tarefa de comandar o Brasil, né? Qual o objetivo dessa ação executada por Dom Pedro I? Manter a unidade do Brasil, evitar que o Brasil fosse dividido, ok? Na página 43, já pergunta o seguinte: podemos falar de uma nação brasileira? Não, porque nação, o termo nação, o conceito nação, não significa que são pessoas que têm o mesmo costume, que têm a mesma cultura e que existe uma vontade de se fazer parte daquele lugar. Bem, as pessoas elas continuaram sem participar da vida pública, né? A religião, a cultura, tudo era imposto. Então, não tinha como as pessoas se considerarem como nação brasileira, ok? A próxima página, que é a página 46, fala o seguinte, ok? Vamos centralizar aqui. Isso. Cite a forma de governo e a religião oficial do Brasil estabelecidas pela Constituição em 1824. Olha só, o poder, se era comandado por um rei, era o poder monárquico. Então, a forma de governo era a monarquia. E a religião oficial seria, né, no caso, a Igreja Católica, a religião católica. Depois, letra B. Apresente os critérios que impediam a participação de todos os brasileiros no processo eleitoral. Então, não participariam os menores de 25 anos, né? Bacharéis formados, os criados, né? Que serviam, e também os que tivessem renda líquida menor, né? Que 100 mil réis, ok? Está bem detalhado em algumas páginas anteriores. Letra C. A análise dos trechos da Constituição Brasileira de 1824 nos permite afirmar que houve mudanças no Brasil após a independência? Justifique sua resposta utilizando um exemplo. Veja bem, um exemplo muito claro é que as pessoas não participavam, né? Não tinha nenhuma participação com relação à política. Os impostos ainda permaneciam altos, né? Então, esse é um exemplo, uma justificativa para que nós possamos realmente ver que a Constituição de 1824 não trouxe tantas mudanças assim para o Brasil, tá bom? E o próximo, que é bem pessoal, que é para pesquisar o que significa dizer que, segundo a Constituição de 1824, ela é hereditária, constitucional e representativa. Resumindo, hereditária, que se transmitia, né, o poder para os seus descendentes. Constitucional, que baseava na Constituição de 1824, certo? E no caso representativo, que no caso os cidadãos do Brasil e que poderiam votar, não se escolhiam o rei, que no caso era Dom Pedro I, mas poderiam escolher, por exemplo, os deputados, ok? Espero que tenham aproveitado bastante da correção e até mais. Beijo, pessoal!